Graça e paz, irmãos. Vamos lá, mais um testemunho, para honra e glória do nome de Jesus, sobre patentes espirituais, palavra de ciência, datas e não amaldiçoeis. Vamos lá? Bom, primeiro a gente recorda Daniel 2:22, que diz assim: Deus, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E Jeremias 33:3, que diz assim, clama a mim e revelar-te-ei coisas grandes de que não sabes e que não tens ciência. Amém. Então você acredita em patentes espirituais? Eu confesso que é um tema interessante, né? Eu não consigo ver o mundo espiritual, ver patentes, muito embora já tenham profetizado, olha, estou olhando para você, estou vendo a sua farda, estou vendo as suas patentes espirituais. Comigo não é assim, não vejo nada, pelo menos acordado não vejo. E vamos ao texto bíblico, porque as experiências elas têm que estar sempre embasadas na palavra. Se ela estiver fora da palavra, descarta, né? A palavra é o espírito de profecia, a palavra é Cristo e a palavra é poderosa. Então, entre um testemunho e a palavra, fique com a palavra, sempre. E Gênesis 2:1 diz assim, assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Então, Deus ele criou todas as coisas, inclusive anjos. 1 Coríntios 15:40 diz assim, também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também, versículo 42, é a ressurreição, é ressuscitado em incorrupção. Então, retornando aqui ao versículo 41, diz assim, porque uma estrela difere em glória de outra estrela, ou em luz da outra estrela. Daniel 12:2 diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Versículo 3, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, que é Cristo, como as estrelas sempre e eternamente brilharão. Então, há uma diferença entre brilho das criações de Deus, né? Um anjo não é igual a outro em patente. E nós homens, muito embora criaturas, quando aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos, vamos diferir sim um do outro em termos de brilho. Porque tal como é os corpos celestes, nós lemos, né? 1 Coríntios 15:40, há corpos celestes, corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. E assim também a ressurreição, aquele que semeia em morte é ressuscitado em incorrupção. Mas nós falamos assim, não, mas todos serão iguais lá, né? Todos serão tratados da mesma maneira. Isso não é verdade. Vamos ao texto bíblico? Assim diz a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 20, versículo 20 a 28. Aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu e disse, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Perguntou-lhe Jesus, o que queres? E ela respondeu, concede que esses meus dois filhos, abre parênteses, João e Tiago, fecha parênteses, se sentem um à sua direita, outro à sua esquerda no reino. Jesus, porém, replicou, não sabeis o que pedis, pois beber o cálice pode? O cálice que eu hei de beber, eles podem beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse Jesus, o meu cálice certamente é a vez de beber. Cálice significa obras, tá? Então, a minha obra vocês vão de beber, vocês vão trazer para dentro de vocês, vocês vão fazer, Mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. Por que ele disse isso, que está preparado pelo meu Pai? Porque a nossa
As nossas obras, Salmos vai dizer que as nossas obras estão escritas desde que nós temos que praticar o nosso livro, ele já está completo. Então, quando nós chegamos lá, Deus vai pegar o livro e vai falar assim, ó, boa, essa obra eu tinha para você, você fez? Fez, ok, ok, ok. Então, ele já preparou lugar para nós. Agora, cabe a nós, né, através da nossa conduta, saber se nós vamos sentar naquele local de honra ou não. E vamos prosseguir. E ouvindo isso, os 10 outros discípulos se indignaram contra os irmãos. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse, sabei que os governadores dos gentios os dominam e os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser se tornar grande, será esse aquele que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja esse o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida eterna em resgate por muitos. Veja, Jesus, na última ceia, ele pega e lava o pé dos discípulos, é o chamado lava-pés. Esse ato era realizado pelo escravo dos escravos da época, ou seja, Jesus ele pegou a humilhação da humilhação para dar o exemplo para os seus discípulos de como você se torna grande, que é servindo. Tem outra passagem que elucida muito bem isso. Por que Jesus ele tem o nome sobre todo nome? É porque ele era Deus. Não, não é, porque quando ele esteve aqui na terra, ele foi 100% homem. E Filipenses 2,3 vai dizer assim, ó, nada façais por contenda ou por vã glória, ou glória vã, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual para o que é dos outros. Tende em vós aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se deveria aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que, pela sua humilhação, também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está sobre todo nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia! Então nós vemos que existem patentes, que nós somos criados criatura, nos tornamos filhos, mas dentre os filhos, o local de honra, o seu brilho junto ao Pai, ele estará diferenciado por quê? Por causa das obras, pelas obras que vocês ou que nós, realizaremos aqui na terra. E quando falamos em obra, não estamos falando apenas de sinais, maravilhas, mas de cumprimento de propósito, de entender aquilo para o qual você foi criado, chamado e enviado e cumprir aquilo que lhe foi proposto. É o que Paulo diz, Completei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Mas que carreira? Ele sabia a carreira que ele tinha sido designado, que era pregador dos gentios. E isso ele fez de forma incansável, foi o maior missionário de Atos dos Apóstolos. Mas, prosseguindo, o testemunho de hoje, patentes espirituais. Certa vez eu ia à casa de uma missionária, não vou falar o nome da missionária, mas essa missionária travava uma grande guerra, o seu marido não era convertido e ela pelejava em oração pela conversão dele. E um dia antes de ir até a casa dela, como sempre, Deus me visita em sonhos e me mostra eu sendo resistido. Eu cheguei até a porta da casa e veio o seu marido. E o seu marido, ele era militar de verdade aqui na terra. Ele vinha até mim em espírito e falava assim, você não pode entrar. E de fato, ele é uma autoridade na casa, o homem é a autoridade ali da casa. Só que aí eu olhei para ele e disse assim, vamos fazer o seguinte, mostra a sua patente e eu te mostro a minha. A que for maior, resolve a questão. Ele nem pediu nada, ele simplesmente falou assim, pode entrar. Ou seja, no mundo espiritual você tem patentes. E a patente é quem vai dar a credencial sua. Há um texto em Jeremias, deixa eu ver se eu separei aqui para nós.
Bom, não está aqui o texto de Jeremias, mas é um texto onde Jeremias está clamando a Deus e Deus pega e fala assim para ele: ainda que Moisés ou Elias intercedessem. Ou seja, Deus está dizendo assim: olha, ainda que esses dois homens de peso, de glória, estivessem aqui com as suas credenciais, eu não iria atender, porque Deus tinha decidido daquela forma. Então, ele poderia ter citado outras pessoas, mas ele quis dizer assim, ainda que pessoas que tiveram uma comunhão de intercessão comigo, como Moisés, que intercedeu por Ló, por Sodoma e Gomorra, assim como Elias, que intercedeu e fez com que fogo caísse do céu, ou chuva parasse de cair, ou depois viesse a cair depois de 3 anos e meio, ainda que eles viessem, Deus não mudaria. Então, existem patentes, mas existe a vontade soberana de Deus. E aí você fala assim, tá bom, mas... E aí você entrou naquela casa, sim, e Deus me deu uma palavra de ciência, porque o canal é sobre palavra de ciência. E ele simplesmente me deu uma palavra de ciência Maguila. Aí você fala assim, nossa, acordei só com uma palavra. O que significa Maguila? Como que eu vou interpretar? Bom, aqueles que são mais antigos sabem, Maguila foi um boxeador, né, brasileiro. Lutou com Holyfield, enfim. E eu peguei e falei para ela, irmã, Maguila é a palavra que eu tenho, é o apelido do seu marido, é Maguila? Ela falou, não. Eu falei, cuidado, toma cuidado com isso. Me despedi e saí. Passado uma semana, essa irmã me liga, né, chorando e fala assim, você não sabe, Jô, irmão Jô, ou Jô, simplesmente meu marido veio, começou a brigar comigo e me esbofeteou, me esmurrou. Então, Maguila era um pugilista, um boxeador. Então, a palavra de ciência foi para ela vigiar, para ela orar, porque estava para acontecer isso. Então, a palavra de ciência ela serve como um aviso para nós. E agora nós entramos na parte final do testemunho, que é não amaldiçoeis. E eu vou ler um texto bíblico que diz assim, Lucas, capítulo 9, 52 a 56. Enviou, pois, Jesus mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas os samaritanos não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Que, para quem não sabe, os judeus e os samaritanos eram inimigos, nem se falavam. 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João, lembra dos filhos de Zebedeu? Tiago e João, chamados filhos de Boanerges, os filhos do trovão, ou seja, deviam ser pessoas que bem nervosas, né? Que a mãe tinha pedido para sentar um à direita de Deus e outro à esquerda, né? De Jesus. Então, vendo isso, Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias também o fez? Aí Jesus diz o quê? Voltando-se para eles, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Aqui um paralelo de ensino, né? Quando ele fala assim, Elias era o ministério da lei, a lei produz morte, né? A lei nunca serviu para salvação. A lei foi um tutor que nos conduziu a Cristo. Isso você vai encontrar lá nas cartas de Paulo. E Cristo, por natureza, é o Espírito da graça, é o favor de Deus aos homens. Sobre Cristo recaiu o nosso pecado para que nós tenhamos vida e vida eterna. Então, você vê, eles queriam se sentar à direita e à esquerda de Jesus, eles não entendiam a mãe, falaram, mãe, vai lá e pede para Jesus, isso é eu que estou dizendo. E aí Jesus falou, isso não me compete, se você quer ser grande, você tem que servir. E lá em Lucas, eles falaram, vamos matar esse povo aí. E Jesus falou, vocês não entenderam nada, vocês querem ser grandes, mas vocês estão fora do gibi aí, vocês estão totalmente alheios a tudo aquilo que eu vim ensinar para vocês. E aqui eu quero dizer, quando essa irmã, essa missionária me ligou, eu fui tomado de compaixão. Eu desliguei o telefone e comecei a chorar, e a Bíblia diz o quê? Que para haver um nascimento, entre parênteses, uma conversão, é necessário que haja o quê? Dores de parto. A Bíblia faz esse paralelo muito no Novo Testamento, nas cartas, dizendo que Paulo falava assim,
a quem sofra dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Então, ou seja, o gemido inexprimível, aquele clamor do Espírito dentro de você. E ali eu comecei a chorar e debaixo dessa compaixão, que é o que gera o milagre, que compaixão é sofrer com, eu fiz a seguinte oração para Deus. Eu falei, Deus, ou o Senhor converte esse homem, ou o Senhor o leva, porque não é justo que uma serva do Senhor fique apanhando em casa. A hora que eu falei isso, o Senhor toma a minha boca e começa a dizer assim, ó, eis que o salvo, até o dia 14 ele estará salvo, por amor a ela, por amor a ela. E aí eu liguei para ela, né, e falei assim, irmã, Deus tem uma palavra para você. Ele disse, eu estava orando, aconteceu isso, eu pedi para Deus converter ou levar, né? Mas Deus diz que por amor a você, até o dia tal, ele estará convertido. E essa irmã disse assim para mim, misericórdia, irmão, como que você pede para Deus levar meu marido? Eu estou a vida inteira orando por ele, pela salvação dele. E você pede para Deus levar? E quando você está debaixo da unção de Deus, a oração, ela não é, eu não vou dizer que ela é uma oração, ela é quase que um decreto, porque o poder de Deus está fluindo através de você. Por isso que Deus fala assim, ó, abençoeis e não amaldiçoeis. Jesus, quando ele fala da figueira, ele vai dizer o quê? Ó, se tiverdes fé como um grão de mostarda, dizeis a essa figueira, e assim será feito, porque ele falou, figueira, não tenha mais frutos em ti, e ela secou-se. Da mesma forma nós, porque ele resolveu compartilhar conosco da autoridade que ele reconquistou na cruz. Né? Todo o poder no céu e na terra me foi dado e eu dou a vocês quem? Aos discípulos. Então, não amaldiçoeis, isso é muito importante. Eu sei que passou um tempo, essa irmã fazendo as suas missões, subiu um morro em São Paulo, chegou até uma igreja, e aí a pastora local falou assim, foi tomada em profecia e disse assim, eu estava te aguardando aqui. Já tinha falado para você vir aqui, porque eu quero te dizer que dia tal o seu marido foi salvo. Então veja, a importância, né, de nós andarmos com Jesus. Você quer ser grande? Todo mundo quer ser grande. Então pague o preço. Qual que é o preço? Servir. Servir em humildade, servir em serviço, servir em amor e por aí vai. Não é o sentar-se à destra ou à esquerda de Jesus ali na mesa com Jesus, não é porque eu pedi, é algo que compete a quem? A nós, através do nosso serviço, de acordo com o propósito para o qual fomos chamados. Patentes espirituais existem? Existem. E a patente que nós temos, no caso, o homem achava que ele tinha uma patente porque ele era militar. Mas a nossa patente não é dessa terra, a nossa patente é o nome de Jesus. Então, as nossas credenciais também, ali no caso, foi possibilitada a entrada ali naquele local pelo poderoso nome de Jesus, assim como já entrei dentro de presídio, já entrei dentro de centro de umbanda, de macumba. Por quê? Por causa da credencial e do envio para a obra para a qual o Senhor te comissionou. Então ele te leva em espírito, assim como levou Jeremias, assim como levou Ezequiel, assim como levou Daniel, e assim é com cada um de nós. Muitas vezes nós vamos ser levados em sonhos ou em arrebatamentos a determinados locais, porque Deus quer nos ensinar e nos mostrar algo. Bom, irmãos, é o testemunho de hoje sobre patentes espirituais, palavra de ciência, né, Maguila, e para não amaldiçoarmos em hipótese alguma, porque Deus não nos chamou para o ministério da morte, o ministério da lei, mas o ministério do Espírito e o ministério de reconciliação. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, que Ele nos concedeu o ministério da reconciliação dos homens com Deus por meio de Cristo. Então, desejo a todos que fiquem na paz do Senhor Jesus. Shalom.